Olá, hoje o assunto é cálculos renais, doenças dos rins, infecções urinárias frequentes, retenção de líquido, tudo nesse sentido, sob a visão da medicina germânica. E meu nome é Silvina Halber, eu sou terapeuta da medicina germânica, formada também em psicoterapia, hipnose, e estou mais especializada com pessoas com diabetes, mas as questões renais estão muito associadas. Por isso, eu decidi trazer esse tema mais uma vez hoje aqui nesse canal. Então, você que está assistindo, que não me conhece ainda, se inscreva no meu canal, dê o seu like, e depois, se fizer sentido para você essa explicação, se ajudou para você, ajudou na compreensão, aumentar os seus conhecimentos sobre você mesma, se você tem problemas renais. Então, se fizer sentido, envie esse vídeo para as pessoas que também têm problemas, porque as questões renais no nosso país, principalmente aqui no Brasil, é a doença crônica mais frequente, eu diria a nível de mundo. Mas no Brasil a gente tem mais conhecimento e é a questão que mais leva as pessoas a óbito e ao sofrimento, principalmente. A pedra no rim, ela às vezes demora a aparecer, mas as infecções urinárias, a falência renal, é algo assim crônico e que a fila de transplante no nosso país, se você pesquisar, se tiver interesse, se você ainda gostaria de saber mais informações, basta pesquisar a maior fila de transplante no nosso país, mesmo tendo bilhões de pessoas que fazem hemodiálise, a maior fila para transplante é relacionada ao rim. Por quê? Tem muita rejeição, tem muito problema que acontece com a pessoa que faz o transplante também, né? E por que dá muito problema? Porque normalmente não é identificada a causa da falência renal. Simplesmente é trocado aquele órgão e a causa verdadeira que levou à falência do órgão não foi tratada, né? Então, a medicina germânica traz um olhar diferente para a causa da falência renal, das infecções urinárias, né? Então, qualquer pessoa que mostra alteração na urina precisa buscar saber a causa verdadeira, né? Eu acreditava que era o excesso de sal, eu acreditava que era vida sedentária, acreditava em tantas coisas que me fizeram acreditar. Eu tinha pedras renais, eu tinha infecção urinária desde criança, até que chegou no limite de ter incontinência urinária. Aí a coisa começou a me preocupar de fato, porque enquanto é uma infecção todo mês, você vai lá, toma aquele medicamentinho lá que é fácil de comprar na farmácia, é baratinho, você toma ele por 30 dias e fica um tempo sem aparecer. Só que você desenvolve uma obesidade, você vive efeito sanfona, emagrece e engorda sem saber por quê. E a causa verdadeira você não trata, né? Então, enquanto a gente não olhar para a verdadeira causa, o problema vai se agravando e as complicações vêm, né? E isso é muito triste. A minha mãe teve falência renal nos últimos anos, ela dependia totalmente de medicação para sobreviver, porque o rim dela só trabalhava com medicação, né? Ela descobriu que ela só tinha um rim numa certa altura da vida, e eu também vivi a vida toda com dor nas costas, achando que era problema de coluna e eram infecções urinárias frequentes, excesso de retenção de líquido e muitas outras coisas, né? Então, como você pode saber se você tem já alguma alteração no rim? Quando se fizer exames de sangue, aquele check-up lá normal, que muitas vezes você olha assim, deu uma alteração na ureia, deu uma alteração na creatinina, o potássio está um pouco diferente, o sódio, falta de cálcio, fosfato, falta de magnésio, e coisas assim
que tu não leva muito a sério, porque você acha que é só uma alteração, daí repõe, ou, né, quando você faz uma dieta, né, às vezes consegue resolver. Normalmente, com dieta não resolve, só dá uma melhorada um pouquinho, né? Então, o excesso de sódio, o corpo não expele o sódio que está no corpo, porque ele precisa para você sobreviver. Não tem acaso de você ter excesso, é porque na compreensão da tua fisiologia tem isso registrado. Você precisa de mais creatinina, você precisa de estoque de ureia. Por isso que o corpo guarda. Não tem por acaso, o corpo nunca faz enganos, né? Então muda o pH do sangue, tudo vai alterando, né? E isso tudo tem um propósito biológico, que a medicina germânica fala, que tudo é para manter você vivo, para você resolver a tua questão de sobrevivência, né? Então, não combata o sintoma, mas entenda o que está causando. E se sim, se tiver falta ou excesso de algo, medicação por algum mês, algum período, às vezes é necessário, né? Só que precisa tratar a causa real, né? E uma das causas renais, das doenças renais, é o conflito de existência, o conflito de abandono, a situação de se sentir abandonado, de viver eternamente com situações difíceis, conflitos internos, você não se sente pertencente, você não se sente com direito, né? Você se sente uma pessoa, é quase como um peixe fora d'água nas situações, e você acaba se retraindo, acaba se encolhendo cada vez mais. Junto com o excesso de peso, normalmente a pessoa que tem problema renal, ela vai também se retraindo de viver em sociedade, ela vai se limitando à vida fora de casa, né? Porque a obesidade, a depressão e o alcoolismo, eles têm a mesma ferida, a mesma causa, né? Então, numa família que tem obesos, tem pessoas depressivas, tem pessoas diabéticas e tem pessoas que têm vícios, não só do alcoolismo, os vícios em geral, né? Então, os cálculos renais, o câncer na bexiga, né? Todos os cânceres relacionados a isso têm essa questão de conflito existencial por trás. É algo bem profundo, né? Precisa olhar para a tua existência mesmo, né? Precisa de ajuda. É uma doença crônica que a gente não consegue resolver sozinha, né? E uma outra questão que leva às infecções urinárias frequentes são as questões territoriais, dos nossos limites que não são respeitados. Porque a gente está numa situação de existência que a gente não consegue colocar limites nas pessoas. Então, a gente deixa outras pessoas invadirem nossa casa, deixa outras pessoas tomar decisões pela gente, deixa a gente se sujeita a viver com pessoas que não nos fazem bem, a gente fica em relacionamentos que não são bons, né? Porque a gente não sabe delimitar o nosso território, que é meu, o que que eu quero, o que que eu quero para mim e o que que o outro precisa respeitar. Só que o que acontece com a tua fisiologia, se você não coloca limites? Volta e meia você vai ter infecções urinárias e quando vai agravando vai ter escapes de urina também, porque como assim, né? Como isso funciona? Nós somos iguais o cachorrinho, aquele cachorrinho lá que fica preso sempre quando ele é solto. Às vezes a gente vê alguém abre o portão lá, o cachorrinho corre para a rua e ele nem tem xixi, mas ele tenta marcar todo local que ele vê de diferente, né? Ou às vezes alguém sai passear com o cachorrinho na coleira, onde ele passa, ele ergue a perninha, principalmente o bichinho macho, né? E nós, humanos, somos iguais. Quando a gente está em ambientes estranhos, a gente não se sente pertencente, isso que eu falei, a gente se sente que
sente que está em ambientes não seguros. O cachorrinho, quando ele está no ambiente, é estranho que ele faz isso. Quando ele está dentro da casa, ele faz isso só se tiver ameaça no território dele. Mas senão ele não faz. Ele só faz quando tiver outro animal ou uma pessoa estranha que invade o espaço dele, né? E nós também somos assim. Então, se observe quando você tem infecções urinárias, quando você tem escapes de urina, quando você tem aumento de retenção de líquido, o que está pegando na tua vida? Quais os limites que você percebe que não são respeitados, né? Porque por comportamento normal, a pessoa que tem problemas renais, ela tem um comportamento de indecisão também. Normalmente nós somos pessoas que não nos impomos, pessoas que o outro está ali tomando conta daquilo que é nosso por direito, mas a gente não marca, né? E além disso, a gente fica indeciso. Se o outro fala para a gente opinar, para a gente falar, nossa mente dá um branco, nossa cabeça fica, nossa, não temos opinião própria formada, a gente é muito Maria vai com as outras. Vem uma pessoa que fala bonito, sabe convencer, a gente concorda com a pessoa, vem outra pessoa que fala outro extremo, a gente concorda também, né? Então a gente é pessoa muito fácil de ser influenciada, porque a gente não sabe quem a gente é. O nosso conflito existencial, ele não nos dá segurança por nós mesmos, né? Então, o nosso corpo não faz infecções urinárias para nos atacar, para nos fazer mal, porque a gente fica tomando remédio. Não, o nosso corpo traz esses sintomas para nos ajudar com que a gente marque o nosso espaço, que a gente marque aquilo que é nosso, para que a gente exerça nossa vida com dignidade, com potencial, que a gente seja aquela pessoa que a gente quer ser, né? Então, se a gente tem esses sintomas, é nosso corpo dizendo: marque teu espaço, decida aquilo que você quer, faça por você. E você pode ter certeza, com o tempo, o teu corpo vai normalizando, vai se recuperando, sem medicação. Eu passei por muitas infecções, paralisavam minhas pernas. Se eu não tivesse certeza que era rim, diria que era coluna, porque eu tinha tanta dor, de repente paralisava, não conseguia mais me movimentar. Porque dá essa paralisia de tanta dor, quando aquela classificação lá se mexe um pouquinho, né? Então, quando você tem esses sintomas, você precisa se observar, você precisa olhar na tua história, né? Que territórios você não está conseguindo delimitar? Onde as pessoas estão invadindo? O que te deixa com mais insegurança? Do que você tem medo? É algo relacionado com o casamento, relacionado com o filho, que se o filho está, a gente que é mãe, quando um filho está numa situação de risco, a gente vive a dor por ele, mesmo ele sendo adulto, né? Então, às vezes, pode ser até pela fazer conflito por um filho, né? Então, sempre observe, seja o seu detetive por você mesmo, né? Descubra que situações te deixam mais insegura, mais medrosa, mais com aquela sensação de é muito grande para mim, eu não vou conseguir, não vou conseguir fazer isso que eu preciso fazer. Então, por que o nosso corpo faz isso? Qual é o objetivo biológico? Tudo que acontece no nosso corpo tem um objetivo, um significado biológico por trás disso, né? Então, enquanto a gente está no conflito ativo, ou enquanto a gente está vivendo situação de perigo, de que o outro tome nosso território, o que vai ter? A gente perde o controle do xixi, a gente não consegue segurar. Isso é mais comum entre mulheres, mas já conheci pessoas idosas, homens também, e a gente vê que eles não percebem que tem escapes, né? Porque
A gente perde o controle e o corpo faz isso para que a gente marque o nosso território livremente, para que a gente exerça a nossa capacidade de delimitar o nosso território, né? Então, o objetivo biológico é deixar a urina passar mais rápido para a gente conseguir marcar esse espaço, né? E vai parar de fazer isso quando você marcar esse espaço porque você quer passar, marcar, né? Então, quando você tomar postura, você falar claramente, mostrar para as pessoas, né, o que você quer, o teu rim, teu escape de urina vai melhorar. Certeza, você não vai precisar ser aquele idoso lá que usa fraldas, que fica acamado. Eu já conheci muita gente que saiu dessa situação. Eu também já tive sintomas bem fortes lá, mais de 10 anos atrás, né? Então, quando a gente sai das situações, o nosso corpo vai recuperando a capacidade muscular. E a gente vai conseguindo restabelecer de novo. Nosso corpo sempre se restabelece quando a gente sai do conflito, né? Então, quando dá a fase de restauração, vai aparecer pedra no rim. A pedra ela é formada pelo cálcio que vem para preencher aquele espaço que ficou cheio de água na fase ativa, né? Que o rim não conseguiu drenar. Então, o conflito de existencial, o conflito de se sentir sozinho, de, de não saber quem você é, faz o corpo reter muito líquido. Isso vai se transformando em cristais que vão se transformando em cálcio, que vai aos poucos, esses resíduos minerais vão dar o cálculo renal, né? Então, depende do jeito que você vive as situações, você vai apresentar o sintoma, né? Então, o ácido úrico também tem essa situação, o refluxo urinário. Tem pessoas que eu achava muito estranho como refluxo urinário, né? A bexiga não expele o xixi que está ali, ele volta para o corpo. Imagina como fica a saúde de uma pessoa que tem refluxo urinário. Por que o rim faria isso, né? Porque tem limites territoriais que precisam ser marcados, né? Então, tem coisas que a pessoa não está se impondo como ela deveria, né? Então, nesses casos, alguns casos, quando está muito crônico, se já está muito petrificado, às vezes precisa fazer cirurgia, sim, de tirar as pedras, de tirar os cálculos, né? Mas, se você não tratar a causa, volta. Eu conheci muita gente que fez cirurgia de tirar cálculos renais, cálculos da bexiga, e depois de um tempo já estava de novo, né? Porque a pessoa continua vivendo os mesmos traumas, vivendo os mesmos sintomas emocionais, vai formar novamente, né? Então, bastante líquido e bastante idas ao banheiro, bastante marcação de território, bastante descobertas, né, de autoconhecimento sobre você, o que é importante para você e como você quer ser respeitado. Conversar com as pessoas que convivem contigo, que deixar claro que você não se sente respeitado. Isso vai fazer a tua fisiologia relaxar e entrar em fase de cura. Não é tão difícil, né? E peça ajuda. Às vezes, uma sessão única já traz grandes resultados, né? Então, é uma doença crônica, mas o posicionamento que você tomar na vida vai ajudar muito a mudar. Mas também precisa de ajuda para ver aquelas coisas, aqueles pontos cegos da tua vida que você não está vendo. Então, chegando ao final desse vídeo, se para você fez sentido, envie esse vídeo para aquela outra pessoa que também tem algum problema relacionado com isso que eu trouxe. Te agradeço muito de ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo.